Nesse vídeo você vai aprender a como se proteger das cagadas do governo. Não importa qual seja o governo, o atual, de 2028, de 2032, não importa. Sabe por quê? Porque todos eles têm uma coisa em comum. E eu te conto que é essa coisa em comum. Todos eles adoram a inflação. Exatamente isso. Você sabe que a inflação é terrível para as pessoas, né? As pessoas acabam perdendo o seu poder de compra. Porém, para o governo é algo extremamente incrível, sensacional. Isso acaba acontecendo porque o governo, ele gasta muito mais do que ele arrecada. Você sabe muito bem, o governo tem uma máquina bem gorda, onde a gente percebe que eles não conseguem dar conta simplesmente com a arrecadação. E quais são as possíveis soluções que o governo tem para poder mitigar isso? Eles podem, primeiro, aumentar os impostos, porém isso é algo extremamente impopular. A população não curte muito isso, a gente até vê o governo atual aumentando vários impostos e as pessoas realmente acabam criticando muito isso. A popularidade do governo acaba sendo machucada com esse tipo de medida. Outro fator que existe, em que o governo pode utilizar, é justamente emitir mais dívida, ou seja, ele pode ir lá no Tesouro e emitir mais dívida. Cada vez mais o governo vai ficando mais endividado. Se você pega o nível de endividamento pelo PIB, não só do Brasil, mas de vários outros países, você acaba percebendo que o endividamento dos países acabam aumentando ano após ano. E isso é algo grave, né? Porque o dinheiro não dá em árvore. Em algum momento isso pode gerar um grande problema. E o que acaba acontecendo é que se o governo também aumenta demais a sua dívida, então, por exemplo, aqui nós somos um país emergente, apesar de ser uma economia grande, nós somos um país emergente, nós não somos uns Estados Unidos, uma China da vida, onde eles conseguem ter um endividamento maior, até como o Japão, que já passou de 200% do PIB. Então o que acaba acontecendo é, se a dívida vai aumentando, o governo vai aumentando a sua dívida, emitindo mais títulos de dívida, ou seja, uma promessa de pagamento futura, os investidores, eles simplesmente passam a exigir um prêmio maior, ou seja, maiores taxas de juros, porque o Banco Central, ele determina a taxa de juros, a taxa Selic, aqui no Brasil, especificamente. Agora, a taxa de médio e longo prazo, quem define são os investidores, são as pessoas, as instituições que estão emprestando dinheiro para o governo. Então, essas emissões mais longas, quem determina são os bancos. E se a dívida está muito alta, o risco fica maior e os investidores passam a exigir prêmios maiores. E isso acaba contaminando a economia e até fazendo com que, com uma dívida maior e uma taxa de juros maior a ser paga, o custo da dívida fique mais alto para o governo. Então, esse é um problema também. Emitir títulos de dívida demais acaba sendo um grande problema. E a gente tem a terceira solução, que é emitir mais moeda, colocar mais dinheiro na economia. Só que aí a gente tem um problema. Se a oferta e demanda dos bens e produtos gerados por uma sociedade não aumentam na mesma proporção da moeda emitida, o que acaba se gerando é uma distorção e isso acaba acarretando em inflação. E se há inflação, o que acaba acontecendo é que há uma redução do valor real da dívida do governo. E o que acaba acontecendo na prática é que há uma redução real do valor da dívida do governo lá na frente. Porque pensa comigo, quando o governo emitiu aquela dívida, o valor do real era X. Agora, passaram-se 5 anos. O valor nominal é o mesmo, porém, com o mesmo valor que ele tinha há 5 anos, ele consegue pagar aquela mesma dívida. Só que depois de 5 anos, aquele mesmo valor vale menos. Ou seja, o governo conseguiu ter uma economia com isso. E é por isso que os governos acabam gostando tanto da inflação. E agora, quais são os investimentos que nós podemos fazer para poder se proteger contra as cagadas do governo? O primeiro deles é justamente um investimento junto ao governo. Olha só que maluquice, que é o Tesouro IPCA. Então, quando a gente está investindo no Tesouro, a gente está investindo em títulos soberanos, né? Título de dívida do país, que são os investimentos mais seguros de uma nacionalidade, de um país especificamente. Aqui no Brasil, nós temos os títulos do Tesouro. Então, a gente consegue investir através do Tesouro IPCA. Então, por que isso? Porque o IPCA
ele vai trazer a rentabilidade da inflação do período mais uma taxa pré-fixada, que seria o nosso ganho real. Então, por mais que a inflação seja um absurdo, seja 10, 20, 30% no ano, a gente vai ter essa rentabilidade da inflação mais uma taxa pré-definida, uma taxa de 3%, 4%, 5%. Ou seja, a gente vai ter um ganho real. Com certeza, nós teremos um ganho real em relação à inflação do período. Tá? Então, é um tipo de investimento bastante interessante, bastante conservador. Outro investimento, o segundo investimento aqui, são empresas exportadoras. Então, a gente acaba percebendo que a inflação aqui no Brasil, comparadamente com a inflação americana, acaba sendo historicamente maior, mais elevada. E isso faz com que o real se deprecie uma taxa maior do que o dólar. Então, a gente investir em empresas exportadoras, ou seja, elas acabam se beneficiando com o dólar, né? Elas acabam sendo remuneradas pelo dólar, é uma forma de se expor ao dólar também. Tá? Então, algumas empresas aí que têm boa parte da sua receita de forma dolarizada. A Vale, tem Suzano, CSN Mineração, Embraer, Minerva. Então, para você ter uma ideia, a Vale tem 87% da sua receita vindo do exterior. Suzano tem 74%. CSN tem 90% vindo do exterior. Embraer, 78%. Minerva, 68%. E agora a gente tem o terceiro tipo de investimento que acaba sendo bem parecido com o primeiro, com o segundo, né? Que são empresas exportadoras, porém empresas brasileiras. Agora a gente pode se expor diretamente em empresas americanas, tá? Então isso acaba sendo bastante interessante para a gente tirar o nosso dinheiro do Brasil especificamente, para a gente se proteger do risco específico da nossa nação. Então, mandando dinheiro para fora, a gente tira o nosso dinheiro da jurisdição brasileira e passa para outra localidade. Então isso é bastante importante. E investindo diretamente em ações americanas, nós acabamos indiretamente se expondo a vários outros mercados também, e não somente os Estados Unidos, porque boa parte das empresas dos Estados Unidos que nós podemos investir também tem operação em outros continentes, europeu, asiático, né? Então a gente consegue ter uma diversificação bastante interessante. E agora nós vamos para o quarto investimento que poucas pessoas acabam falando aqui na internet, que é justamente o ouro. O ouro, historicamente, ao longo de milênios, ele tem funcionado como uma reserva de valor. E recentemente a gente acaba percebendo que durante crises, as pessoas, os investidores, acabam procurando o ouro como uma forma de refúgio para poder se proteger de crises. Então, por exemplo, lá em 2007, 2009, nós tivemos a crise global, né? A crise do subprime, que foi uma crise lá no mercado americano, mas que acaba contagiando outras economias também. Então, naquele período, o S&P 500, que é o Ibovespa americano, digamos assim, para facilitar para você aí, ele teve uma performance de menos 54% durante o período. Os títulos públicos americanos tiveram um retorno de 15,8% e o ouro teve um retorno de 25%, ou seja, ele teve uma valorização num período de crise. Quando houve a crise na zona do euro, lá em 2010, o S&P 500 teve uma performance negativa de 14,5%, os títulos americanos 4,7% e o ouro teve 5% de retorno, um retorno superior a esses dois também. Quando houve lá em 2011 o rebaixamento do nível do endividamento americano, que é algo bastante grave de se acontecer, houve uma queda no S&P 500 de 12%, os títulos americanos tiveram uma performance de 3,6% e o ouro teve uma performance de 7,8%. Quando houve a desvalorização da moeda chinesa, yuan, o mercado americano, lá em 2015 e 2016, teve uma performance negativa de 11,8%, os treasuries, que são o tesouro americano, 3,5%, e o ouro teve uma performance de 11,5%. Quando teve a guerra comercial ali entre a China e os Estados Unidos, o S&P 500 teve uma performance de 19% negativa, as treasuries tiveram 2,4% de performance e o ouro 5%. Na crise do Covid, durante 2019 e 2020, o S&P 500 teve uma performance de 18%, as treasuries 8% e o ouro teve 25%. Ou seja, as pessoas procuraram o ouro como refúgio. E mais recentemente, a guerra da Ucrânia
com a Rússia e também Israel e Hamas, 2022 2023, S&P 500 teve uma performance de 14%, Treasuries tiveram uma queda, uma performance negativa de menos 5%, e o ouro teve uma performance positiva de 8%, ou seja, o ouro acaba trazendo uma performance interessante ao longo do tempo, principalmente em momentos de crise. E como que você pode investir em ouro? Você pode investir tanto físico, né? Você pode comprar ouro e guardar, não recomendo, né? Pô, complicado ficar guardando ouro em casa, principalmente se tratando de Brasil. Então uma forma que a gente tem para poder se expor ao ouro é aqui no mercado brasileiro mesmo, através da B3. Ao invés de tu colocar um código de uma ação lá no home broker, tu pode colocar o código OZ1D. Então você já vai conseguir se expor ao ouro dessa forma. Antigamente dava até para sacar o ouro diretamente lá na B3, não sei como é que está funcionando isso, talvez dê, sinceramente não sei como é que está funcionando isso ainda, tá? E também a gente pode se expor através do mercado americano, através do ETF IAL. Então é um ETF bastante interessante, bastante grande, bilhões de dólares estão inseridos nesse ETF lá nos Estados Unidos. Então é uma forma de se expor ao ouro sem precisar comprar o ouro fisicamente e custodiar na tua casa, tá? E outra forma também, a quinta forma aqui de você se proteger, e essa é uma forma extremamente interessante porque há uma descentralização bastante grande, são os criptoativos. Então, você sabe, a gente percebe que, por exemplo, no Canadá houve protestos e o governo, não gostando daqueles protestos, eles simplesmente aprovaram uma lei para poder congelar a conta dos cidadãos. Ou seja, a gente está falando de uma democracia. E em uma democracia houve um momento em que agora, né, recentemente, foi 2022, se eu não me engano, 2022, 2023, eles acabaram congelando contas de manifestantes que eram contra o governo. Né? Então é algo que é preocupante, porque em algum momento nós podemos estar contra o governo e se o governo resolver congelar as nossas contas, como que a gente faz? Então os criptoativos são extremamente interessantes nesse sentido para poder nos proteger, porque eles são descentralizados, não há um banco central especificamente e que controla os criptoativos ali, eles estão totalmente descentralizados na blockchain. Cada computador ao redor do mundo funciona como um nó, validando aquelas operações, certificando de que aquilo de fato ocorreu. Então nós temos vários criptoativos e principalmente o Bitcoin, que acabou sendo o primeiro e ele tem justamente a função, ele nasceu com a missão, né, de ser uma moeda de fato, né? Então o Bitcoin ele acaba se tornando uma espécie de ouro digital, até porque ele também tem uma escassez e o ouro ele tem o seu valor justamente porque ele é escasso, né? A gente tem uma quantidade limitada de ouro e justamente o Bitcoin também tem uma quantidade limitada que acaba sendo 21 milhões de Bitcoins que serão gerados ao longo do tempo e não há um governo, um banco central em que manda nele, é simplesmente o protocolo que foi desenvolvido através da blockchain que acaba certificando todas aquelas operações através do processo de mineração. Então acaba sendo um investimento extremamente interessante para poder se proteger do governo, tá? E caso você não saiba como comprar Bitcoin e tudo mais, comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo explicando como você faz para comprar Bitcoins da forma correta. E lembrando também, a gente está chegando próximo ao halving, a gente está preparando um treinamento de criptoativos fora de série e nós também vamos ter lá carteiras recomendadas para você investir nos melhores projetos de criptoativos com alto potencial de valorização. Então fica ligado aí que em breve a gente vai soltar essa novidade aí para vocês. Se você curtiu esse vídeo aqui, já sabe, deixa um dedo like aí. Se não está inscrito no canal, agora é o momento. Aperta no botão vermelho aí, porque se você não fizer isso daí agora, você nunca mais vai ver um vídeo do Investidor Casca Grossa aí passando no teu YouTube. Então se inscreva no canal, deixa um dedo like e ative o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.